Olá pessoal, espero que estejam bem. Eu sou a professora Desirê e nesse vídeo vamos abordar um dos mais antigos instrumentos de reconhecimento do patrimônio cultural no Brasil, aquele que nós chamamos de tombamento. A gente vai apresentar ainda as categorias, os procedimentos e os efeitos do tombamento para os bens que a gente chama de natureza material. E você sabe o que é o tombamento? Esse termo, tombamento, é uma variação da palavra tombo, que em Portugal tem o significado de registro de documentos, fatos ou objetos. Tombar, no período colonial, era associado ao ato de registrar nos livros do tombo do Arquivo Nacional Português do Reino os objetos da propriedade colonial, que ficavam guardados na Torre do Tombo de Lisboa. O tombamento é uma forma de acautelamento, ou seja, de proteção que os poderes públicos dão ao patrimônio cultural. O objetivo do tombamento de um bem cultural é impedir que ele seja destruído ou mutilado da sua materialidade, mantendo-o preservado para gerações futuras. Lembra desse conceito das gerações futuras que trabalhamos no vídeo passado? No Brasil, o tombamento ele foi consolidado como instrumento de proteção do patrimônio cultural por meio da legislação. Na época, era conhecido como Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937. Essa lei é aplicada até os dias de hoje pelo Executivo Federal, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o chamado IPHAN, que também foi criado no mesmo ano, em 1937. Mas você sabia que os municípios e os próprios estados podem criar suas leis de proteção ao patrimônio cultural? A Constituição Federal de 1988, estabelece que a proteção do patrimônio é uma competência comum a todas as partes da federação. Isso quer dizer que os municípios, estados, Distrito Federal e a União têm autonomia para elaborarem suas leis e os seus instrumentos de preservação do patrimônio cultural. O tombamento federal, esse que a gente está falando do IPHAN, ele reconhece os bens culturais de relevância nacional, enquanto que os reconhecimentos estaduais ou municipais, eles são aplicados para os bens de relevância do Estado e, no caso dos municípios, para os bens culturais cuja relevância está localizada na abrangência local. Não há uma hierarquia entre os tombamentos e nem existe uma obrigação que o tombamento federal ocorra antes do reconhecimento municipal ou estadual. Não existe uma lógica para um ocorrer antes do outro. A responsabilidade comum da proteção do patrimônio tem um caráter complementar entre todos os entes do poder público, de modo que os instrumentos de preservação e salvaguarda, e no caso do tombamento a palavra certa é preservação, articulados entre as várias instâncias federativas, eles possam ampliar o potencial das políticas de patrimônio cultural no território, contemplando a diversidade cultural do nosso país. Agora, é preciso que a gente entenda para que tipo de patrimônio se aplica ao tombamento, como a gente falou lá em cima. O Decreto-Lei 25, de 1937, ele define a finalidade e o objeto da preservação do patrimônio cultural. Ele diz, no artigo 1º, constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. No segundo parágrafo do mesmo artigo, as tipologias de bens protegíveis do tombamento são complementadas. No parágrafo 2º, então, equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também sujeitos do tombamento os monumentos naturais, bem como sítios e paisagens que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Uau! O tombamento é um ato administrativo declaratório do patrimônio cultural, pelo qual os poderes públicos, e no caso a gente está falando do IPHAN, reconhece o valor que um bem cultural tem para a sociedade, na medida que possibilita contar a história e as contribuições materiais de um grupo, território, em determinados períodos do tempo. No caso do tombamento federal, esse tombamento do IPHAN,
A declaração do valor se efetiva a partir da inscrição do bem cultural em um ou mais livros do tombo, que foram criados no artigo 4º do Decreto-Lei 25 e que estão sob a guarda do IPHAN. A gente tem o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, onde as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, e bem assim as mencionadas no parágrafo 2º do citado artigo 1º. O segundo é o livro do tombo histórico, onde estão as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. O terceiro livro é o livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. E o quarto livro é o livro do tombo das artes aplicadas, onde estão as obras que se incluírem na categoria das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras, e essas são as 4 categorias que estão previstas no Decreto-Lei. Essa forma de separar em categorias os valores dos bens culturais, ela ajuda os órgãos de preservação a planejarem as ações de conservação e restauração desses objetos, obras, monumentos e edificações. Então a gente vai ver como é a construção da proposta de tombamento, como é que ocorre a avaliação e o julgamento desse pedido até que finalmente esse processo esteja pronto para o ato de inscrição do bem cultural num dos livros do tombo. O procedimento para o tombamento, como é que funciona? As fases do processo de tombamento, elas são comuns a todos os processos administrativos de reconhecimento do bem material. A etapa de instrução é o momento de abertura do processo. Ela corre desde o pedido de tombamento, que pode ser feito pelo cidadão, até a criação do protocolo no órgão, protocolo da burocracia do processo. A instrução é a etapa de produção de conhecimentos, de documentação, estudos, dados sobre o bem cultural, objeto daquele pedido de tombamento que inicia o processo. A avaliação é o momento de produção do parecer técnico, que vem com uma argumentação favorável ou contrária ao tombamento do bem cultural, que também vai ser avaliado a partir do objeto que foi pedido no processo inicial. E aí, por fim, a gente tem julgamento, que é a etapa de manifestação do Conselho Consultivo, que se formaliza por meio do parecer do Conselho Relator e, na sequência, a votação do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Para finalizar o processo, temos as providências legais, que se encerram com a publicação da decisão do tombamento e a sua inscrição efetiva em um dos livros do tombo, sugerido pelo parecer do conselheiro. Como vocês podem perceber, é um processo administrativo e burocrático. No caso do Decreto-Lei 25, qualquer cidadão, organização da sociedade civil ou instituição pode requerer a instauração do processo de reconhecimento desses bens de natureza material. Pode ser por meio do tombamento federal ou, no caso dos estados e municípios, nos seus territórios. Para a abertura do processo de tombamento federal, a carta de serviço do IPHAN exige que o pedido apresente algumas informações que a gente vai apresentar para vocês aqui. Uma delas é a caracterização mínima do bem cultural. Quando possível, anexado a documentação arquitetônica, cadastros, levantamentos e os motivos, a justificativa para que esse bem cultural ele seja preservado, mostrando e demonstrando a sua relevância e as necessidades de proteção. A identificação completa do solicitante, ou seja, quem está pedindo, nome, endereço, CPF, CNPJ. O terceiro item são fotos para a identificação do bem cultural, endereço ou localização do bem e nome e endereço do proprietário do bem quando o solicitante do tombamento tiver. Então, o pedido é a primeira documentação que dá início à instrução do processo. Com base nessas informações do pedido, será planejado os estudos e levantamentos necessários ao longo de toda a instrução do tombamento. E como é que acontece essa instrução técnica? Ela traz a importância da identificação do bem. A norma que regulamenta a instrução do tombamento é uma portaria que o IPHAN publicou em 1986, que é a portaria número 11. Além dela, a Política de Patrimônio Cultural Material, estabelecida pela portaria do IPHAN 375 de 2018, ela trouxe algumas atualizações que também devem ser observadas na instrução dos processos de reconhecimento material, pois ela condiciona o tombamento a pelo menos um dos 8 critérios de seleção para proteção. O primeiro é representar a capacidade
de criação material dos grupos formadores da sociedade brasileira, fazendo menção ao termo da Constituição Federal de 88, e que tragam expressível nível simbólico ou expressível grau de habilidade artística, técnica ou científica. O segundo critério é representar um sistema de ideias e valores dos grupos formadores da sociedade brasileira. O terceiro critério é representar uma tradição cultural viva ou desaparecida que exemplifica grupos formadores da sociedade brasileira. O critério número 4 pode representar ou ilustrar um estágio significativo da cultura e da história dos grupos formadores da sociedade brasileira. O quinto critério é representar a interação humana com o meio ambiente em que ela vive, com um expressível nível simbólico ou expressível grau de habilidade artística, técnica ou científica. O sexto critério é representar modalidades da produção artística oriunda de um saber advindo da tradição popular e da vivência do indivíduo em seu grupo. O sétimo critério, representar modalidades da produção artística que se orientam para o registro ou representação de eventos, novamente com expressivo valor simbólico da história nacional. O oitavo e o último critério é representar modalidades da produção artística ou científica que se orientam para a criação de objetos de peças e ou construções úteis ao brasileiro em sua vida cotidiana. Como vocês puderam ver, os estudos do processo de tombamento têm o objetivo de identificar valores a serem reconhecidos em âmbito nacional. Um bom conhecimento, a produção de conhecimentos e de dados, elas permitem que a instituição compreenda o bem e suas condições de conservação. E isso é essencial para identificar o valor cultural e os atributos que justificam seu tombamento, o que permite para o poder público definir os limites da proteção e as diretrizes que precisam ser tomadas para a conservação e gestão do bem cultural, ações necessárias para a preservação desses atributos do bem cultural. Então, a identificação de um bem cultural, ela pode demandar um conjunto de técnicas, de pesquisa, de metodologias para a produção de conhecimentos sobre o bem cultural. Como, por exemplo, a pesquisa documental, a pesquisa histórica, a história oral, a leitura das formas urbanas, levantamento arquitetônico, estudos etnográficos, etnobotânicos, análises estilísticas, dentre várias outras metodologias e estruturas de pesquisa. A escolha da metodologia de trabalho, ela vai variar em função da natureza do bem, sejam eles bem imóveis, paisagísticos, urbanos, arquitetônicos, arqueológicos, e depende dos valores identificados que motivam o reconhecimento do objeto de estudo. E como ocorre a avaliação da proposta de tombamento? Bom, esse é um processo, como eu falei para vocês, burocrático. E o processo de tombamento, ele passa por uma série de avaliações, inclusive técnicas, apresentadas por meio de parecer técnico produzidos pelos servidores do poder público, pelo qual são analisados o enquadramento em pelo menos um daqueles critérios de seleção para reconhecimento, os valores culturais identificados e a respectiva justificativa para inscrição em um dos livros do tombo ou em mais de um livro do tombo. Além disso, os valores são analisados aí os grupos sociais que estão de alguma forma relacionados aos bens, o estado de preservação desse bem e de conservação, bem como informações relativas à sua gestão. Essa análise técnica ela é feita observando um conjunto, no contexto como se deu o envolvimento dos atores sociais que participaram da ação de identificação. Daí, por fim, o julgamento, para acabar o processo. A análise do mérito para tombamento ela é realizada pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural do IPHAN, que tem caráter deliberativo e é composto por representantes de instituições públicas, da sociedade civil, pode ser de associações profissionais ou de notório saber. Após a avaliação técnica e jurídica da proposta de tombamento, o julgamento do mérito ele é apreciado pelo Conselho Consultivo, através de um parecer que o conselheiro relator apresenta a sua manifestação favorável ou contrária à proposta ou do pedido de tombamento. A recomendação do parecer ela é votada pelos conselheiros presentes, que com maioria simples deliberam o resultado do pedido. E aí mesmo, por fim, caso o tombamento seja aprovado pelo Conselho Consultivo,
é feita a publicidade desse ato e a inscrição do bem cultural no livro do tombo. E como é que funcionam os efeitos do tombamento? Bom, o capítulo 3 do Decreto-Lei 25 de 1937 apresenta os efeitos do tombamento, determinando que os bens tombados em nível federal estão sujeitos à fiscalização realizada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional para verificar suas condições de conservação. Pois é difícil, mas não se pode destruir esse bem cultural a partir que foi tombado. Não é possível mutilá-lo, retirar ele do país ou fazer alterações sem autorização prévia e consensuada do IPHAN. O objetivo principal do trabalho de autorização e de fiscalização do IPHAN é assegurar a integridade do patrimônio acautelado no que se refere à sua preservação e conservação, garantindo, então, o direito pleno de fruição da sociedade brasileira. Essas normativas que a gente está apresentando aqui para vocês, que estabelecem os procedimentos de autorização, de instrução e de fiscalização do IPHAN, nos níveis federais, é a Portaria 420 de 2010, que fala sobre a realização das intervenções em bens edificados tombados e as respectivas áreas de entorno. E a Portaria 187, do ano de 2010, que fala sobre os procedimentos para apuração das infrações administrativas que foram realizadas por condutas e atividades lesivas ao patrimônio cultural. Espero que essa síntese, que é um pouco técnica, muito administrativa, burocrática, sobre o instrumento de reconhecimento do patrimônio material, tombamento, tenha sido interessante e informativa para vocês. Durante os outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre os outros objetos. Então vejo vocês no nosso próximo encontro. Um abraço!